Hoje é a nossa mensagem de número 42, Atos. Agora entramos no capítulo de número 14 e vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Atos 42, do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Você pode localizar na sua Bíblia ou fazer a leitura conosco aqui. Eu preparei, eu não sei se fica visível, principalmente para quem fica nas laterais, né? Às vezes a coluna ali pode atrapalhar um pouquinho, mas só para que você saiba então que está no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo 7. A mensagem de número 42 da nossa série Atos, a Igreja em Ação. A palavra de Deus diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração dos gentios e judeus, juntamente com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Amém? Então, se vocês acompanharam as últimas pregações da nossa série, vocês vão lembrar que eu fiquei algumas semanas falando da chegada dos apóstolos numa cidade chamada Antioquia da Pisídia. E como que se deu, qual foi o desfecho da pregação do evangelho naquela cidade, acontecimentos, a postura de Paulo, a pregação de Paulo, o teor da pregação de Paulo, a maneira como eles responderam à pregação de Paulo e o que Deus fez através da pregação de Paulo naquele lugar. O finalzinho do capítulo 13 nos registra que os judeus, porque Paulo ele se dirigia inicialmente aos judeus, ele ia às sinagogas, né, que eram as casas religiosas, as casas de culto dos judeus espalhados por todo o Império Romano. Paulo, como um judeu, ele se dirigia aos judeus, normalmente davam oportunidade para ele falar alguma coisa, era tudo o que ele precisava, e ele então se expressava falando a respeito do evangelho. Algumas pessoas criam, outras não, e aqueles que não criam, muitas vezes tinham inveja, porque muitos começavam a seguir o apóstolo Paulo e seus companheiros, na ocasião aqui Barnabé, e acabavam então incitando a multidão contra eles, blasfemando, fazendo falsas acusações contra eles. Naquele momento Paulo disse assim: olha, nós vamos sacudir a poeira dos nossos pés. Isso era algo cultural, né? Era uma maneira de protestar contra alguém, contra a família de alguém, contra uma cidade. Nós vamos sacudir a poeira dos nossos pés e vamos agora para os gentios. Gentios eram aqueles grupos étnicos que não eram judeus. Qualquer um que não fosse judeu era considerado então um gentio. Paulo se dirige aos gentios, mas como a gente leu hoje aqui, parece que ele se dirige aos gentios, mas ele não deixa de pregar nas sinagogas, até porque as sinagogas judaicas, elas eram frequentadas por judeus, por prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, e algumas pessoas da comunidade que curiosamente entravam ali e queriam ouvir a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar, o tema da mensagem é o Evangelho em Icônio e a necessidade de decisão. Uma rápida introdução: após a rejeição em Antioquia da Pisídia, os missionários chegaram a Icônio e pregaram novamente na sinagoga. Mas o desfecho não é muito diferente de seu último destino, né?
que foi então a Antioquia da Pisídia. Nós vamos abordar na mensagem de hoje tópicos como pregação, oposição e decisão nesta ordem. E aí antes de nós passarmos, eu quero lembrar onde que nós estamos geograficamente, né? Eu estou sem a minha lanterninha aqui, mas eu coloquei um marcador de localização, um pin de marcação ali, que é aquele vermelho. Eles estavam lá à esquerda, na Antioquia, agora eles se dirigem para essa outra região, especialmente na cidade de Icônio, que é o que nós vamos observar hoje. Olha, toda a viagem que eles já fizeram desde quando eles saíram lá da Síria, Antioquia, da Síria, foram para Chipre. Obrigado, Rafa. Foram para Chipre, né, saíram daqui, foram para Chipre, pregaram aqui, chegaram a Perge, passaram a Pisídia, chegaram em Antioquia da Pisídia e agora estão aqui em Icônio, né? E os próximos cultos nós vamos observar o andamento da missão nessa região aqui. Agora sim, então nós vamos observar alguns textos e eu quero que vocês observem comigo com bastante atenção. Nós já lemos esse texto, você vai dizer assim, puxa, mas a gente acabou de ler esse texto e o pastor traz de novo, mas é que agora nós vamos ler com uma maior atenção. Eu peço que vocês prestem muita atenção. Se você tem a sua Bíblia, eu sei que tem gente que tem a Bíblia em papel ainda, então vai ali, faz uma marcação na lateral. As Bíblias virtuais aí, as digitais, os aplicativos têm essa opção também de sublinhar, de fazer comentário. Enfim, se você quiser, tome nota disso porque é um detalhe interessante. Eu tinha até colocado alguns trechos em negrito, mas aí eu tive que selecionar muitos trechos em negrito nesse e nos próximos textos, então eu preferi deixar assim, normal, mas aí nós vamos fazer as observações. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Falaram de tal modo. Foquemos aqui. Paremos um pouquinho aqui, prestemos atenção nisso aqui. Falaram de tal modo. E aí eu faço essa pergunta, que foi a pergunta que eu me fiz durante a semana ao meditar nessa porção das Escrituras, nessa passagem. De que modo eles falaram? Como foi? Que modo era esse? Eu fiquei meditando sobre o que significava esse falar de tal modo. Lucas, o nosso historiador, redator do livro, ele não diz de que modo é esse, embora diga. Veja, eu não coloquei na projeção, mas agora vocês têm aí a obrigação então de conferir nas Bíblias de vocês, no capítulo 14, obviamente, só que lá no versículo... obrigado, Rafaela, 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor. Então, pelo menos essa informação a gente tem, que eles falaram com coragem. Outras traduções vão dizer que eles falaram com ousadia, mas eles falaram, Lucas diz, de tal maneira que veio a crer grande multidão, grande quantidade de pessoas, veio a crer grande multidão de judeus e gentios. De que maneira era essa? Corajosamente, ok, nós temos um ponto aqui, mas a gente precisava pensar um pouco mais sobre de que maneira seria essa que eles falaram que veio a crer tanta gente de etnias diferentes e que se renderam à mensagem, se renderam ao Evangelho. E eu fico pensando sobre isso, e eu tenho argumento com base em outras passagens da Bíblia que falam-nos a respeito da maneira como que a mensagem deve ser pregada, né? A mensagem deve ser pregada com ousadia, a mensagem deve ser pregada com intrepidez, a mensagem deve ser pregada com temor, porque a gente sabe que esse é um ponto que falta para muitos pregadores que abrem a Bíblia a seu bel prazer e falam o que querem sem respeitar as técnicas mínimas de interpretação, de exegese, de hermenêutica, muitas vezes manipulando um texto, forçando o texto a dizer aquilo que ele,
o comunicador gostaria de falar àquele público para talvez tirar dinheiro ou fazer alguma coisa dessa natureza, então ele força a interpretação de um texto. Às vezes o pastor pode, e eu já senti isso na minha própria vida, ele pode estar pregando sem paixão, sem ânimo, desanimado, ele pode estar entristecido, ele pode estar sofrendo talvez alguma situação com o rebanho, a gente fala assim, os irmãos da igreja, né? Com os irmãos, ele pode estar usando o púlpito para rebater oposição dos irmãos, para mandar indireta para alguém, né, para alfinetar alguma pessoa. Talvez ele pode estar usando esse espaço da palavra de Deus para abrir um diálogo político dentro da igreja, né? E eu tenho reforçado aqui aos irmãos, nós não temos, a igreja ela não é filiada a um partido, nós não fazemos campanha, mas nós temos princípios, e algumas coisas que o pastor fala de vez em quando estão pautados em princípios que são básicos pela palavra de Deus, né? Mas os homens vêm e vão, os partidos que hoje existem, talvez amanhã não existam mais, mas nós vamos ficar firmados nos princípios, né? Mas muitas vezes não é isso que a gente vê nas igrejas, há uma abertura do púlpito para que os políticos venham fazer a sua campanha, né? E tudo mais. Outras vezes a pregação ela acaba se tornando uma exposição da pessoa, ele começa a contar as suas histórias de vida, as suas experiências. Eu fiz um pouco disso na semana passada, vocês lembram, né? Contei um pouco da minha história, mas eu tenho cuidado para não fazer isso sempre, porque o foco não sou eu, né? O centro das atenções não está sobre mim, né? O holofote ele não deve estar em mim. Eu conto para vocês as minhas experiências de oração, a respeito dos meus dons, às vezes que eu prego, às vezes que eu falo, não é isso que importa, né? Temos que falar do texto, abrir a Bíblia, expor as Escrituras. Outras vezes, em outros contextos eclesiásticos, a gente vê que o texto ele foi lido apenas como um pretexto, não teve um empenho. Olha, agora nós vamos ter um momento da palavra, né? Faz silêncio, acalma o coração, desliga o celular, para de conversar agora, porque nós vamos agora meditar. Nós vamos olhar aqui nas entrelinhas o que o texto está dizendo. Aí eu já tive em culto que o pastor, ele leu um versículo assim, só para não dizer que não leu nada, né? Para não dizer que ele não leu um texto, ele leu um versículo. Alguns até fecham a Bíblia. Às vezes ele lê o versículo, fecha a Bíblia e ele começa a falar, e aí de repente ele já entrega uma profecia para cá, ele já tem uma revelação ali, e meu Deus está mandando fogo nesse lugar, e aquela coisa toda. E vocês têm ouvido aqui que nós não somos uma denominação fechada aos dons do Espírito, mas precisa haver uma coerência, e hora de palavra é hora de palavra, né? Hora de pregar é hora de pregar. É o momento que a igreja, né, se alguém aqui queria falar, usar dom de línguas, se alguém aqui gostaria de glorificar em voz alta, se alguém aqui gostaria de chorar, ter o seu momento especial, íntimo com Deus, o momento da música é o momento para isso. Você faz durante... Agora, chegou o momento da palavra, a gente concentra na palavra, né? Na palavra. Irmãos, tem algo que não acontece, graças a Deus, aqui. Mas vocês vão observar em algumas igrejas, eu já estive em algumas igrejas até pregando, né? Aqueles caras bonitão que ficam aqui em cima tocando, né? Que às vezes tu vê assim, né? Deus usa eles poderosamente quando eles não são ministros de música, eles são líderes de torcida, né? Eles vão levando a galera às alturas, né? Aí, beleza, eles alcançaram o objetivo deles. Aí quando o pastor pega a palavra, eles somem da igreja. Eles vão lá para fora, eles vão para a cantina, eles vão para não sei aonde. Onde é que estão os músicos na hora da palavra, né? Então, é um problema, porque precisa haver um espaço, uma atenção. Agora é o momento da palavra, eu preciso ouvir a palavra. E quando Lucas diz que Paulo e Barnabé, eles falaram de tal maneira... Aí eu fico imaginando, essa hora a gente pode usar um pouco da imaginação sem interferir o texto bíblico. De tal maneira, que maneira era essa? Corajosamente, a gente já viu, convictos
Irmãos, a gente precisa pregar a Bíblia com convicção. Se eu pregar para vocês, não acreditando no que Deus pode fazer através da pregação da palavra, irmãos, então eu nem sequer prego. Imagina, eu estou aqui pregando, mas nem eu estou acreditando que essa palavra tem o poder de salvar, que essa palavra tem o poder de libertar, que essa palavra tem o poder de tirar a pessoa dos vícios, do pecado e de tantas coisas, né? Que essa palavra muda o coração de um ser humano, né? Não é que torne ele bonzinho, faz com que ele nasça de novo, que é a verdadeira conversão, né? Eu tenho que acreditar que essa palavra ela tem esse poder. Então essa convicção, né, que Deus me deu uma mensagem, como um daqueles missionários do passado, eu não lembro bem como é que é o nome dele, ou a pronúncia, o Eliezer deve lembrar, o Robert Murray, alguma coisa assim, e ele foi um missionário na Suíça, se eu não estiver enganado, e ele tem uma frase dele que eu peguei no livro aquela frase e fiquei pensando, né? Ele diz assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. O que ele quis dizer com isso? Que ele usou tanto o coitado do animal, né? O animal não sobreviveu, mas ele foi, incansavelmente, o que fez esses homens do passado saírem, né? Há poucos dias eu falei para vocês aqui do nosso missionário no Brasil, que chegou em 1912, quando ele chegou ele ganhou um presente dos suecos aqui, vocês lembram? Ganhou um cavalo, né? Ganhou um cavalo para trabalhar, para visitar as comunidades, para visitar as colônias. Convicção, pessoas que vieram com convicção, amor pela obra de Deus, ardor, temor, pregar com temor e tremor, né? Temor e tremor, chegar diante da igreja e saber que pessoas comuns, como nós, como eu, são canais, instrumentos de Deus para pregar a palavra, e Deus opera através e apesar de nós, né? Como nós estudamos aqui algumas semanas atrás no nosso estudo bíblico de sexta-feira, a respeito do ministério da reconciliação, que Paulo fala aos Coríntios, olha, nós temos o ministério da reconciliação, ou seja, Deus quer se reconciliar com o mundo, e Ele usa pessoas como nós. Paulo diz assim, como se Deus estivesse reconciliando consigo mesmo o mundo, através das nossas vidas, né? Então a gente não pode perder esse amor pela palavra. Eu e os demais irmãos da igreja que pregam a palavra temos que fazer isso assim com muita convicção, buscando direção de Deus, estudando, não é abrindo a Bíblia assim de última hora, abre qualquer coisa ali, não é se dedicando, é gastando tempo, orando, buscando direção de Deus, para que o Senhor nos use na pregação da palavra, e depois, quando isso acontecer, a gente não diga que foi graças ao meu estudo, meu esforço e dedicação, é tudo para a honra e glória dele. Amém? Então Paulo pregou de uma maneira, irmãos, eu não estava lá, mas eu queria ter ouvido esse sermão, de tal maneira, que as pessoas se converteram. E eu tenho um versículo que esse versículo aqui, esse trecho, na verdade, são 4 versículos, tem um versículo muito famoso aqui, que a gente só pega ele, né? Que é o versículo 2, que é quando Paulo diz assim a Timóteo, prega a palavra, quer seja em tempo, quer seja fora de tempo. E eu me preparei para colocar só o versículo 2 aqui. Aí eu estava lendo o contexto e eu pensei assim, não é justo eu colocar só o versículo 2, eu preciso trazer o contexto para que os irmãos pensem comigo a respeito do tema. E aí Paulo escreve a Timóteo assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Ele está chamando a atenção do Timóteo. Eu estou te exortando, é uma chamada de atenção. Eu o exorto solenemente. E qual que é a exortação? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Agora essa é a parte que eu não queria deixar de fora. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres
para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E que realidade lamentável, triste realidade. As pessoas, elas não querem o evangelho, ou pelo menos elas não querem só o evangelho, elas querem alguma coisa a mais. A igreja tem que oferecer alguma coisa a mais. É só pregação, é só Jesus Cristo, é só texto expositivo, mas não tem nenhuma cura interior. Não vai ter cura interior, não tem nenhum curso de performance, de auto-performance para eu desenvolver os meus talentos, não vai ter nada na área do coach, eu preciso ser direcionado, não tem nenhuma mensagem que me motive, uma mensagem motivacional que faça com que eu saia daqui acreditando que eu sou bom, eu vou conquistar, eu nasci para vencer, eu mereço vencer, eu mereço ser feliz. Não vão falar sobre isso, então eu não quero. Só vão falar de renúncia, só vão falar de cruz, só vão falar sobre santidade, só vão falar sobre piedade, sobre vida simples. Não, é muito pouco, é muito pouco. E aí eles fazem o quê? Eles ajuntam mestres para si mesmos. Você é coach? Sou. Então eu quero que tu seja o meu líder. Eu preciso de um líder. Eu não preciso de um líder que me diga que eu sou um caco de gente. Eu preciso de um líder que me bote lá em cima. Eu preciso de um líder que me levante. Eu não preciso de alguém que fale dos meus defeitos. Eu quero alguém que fale das minhas potencialidades. Irmãos, eu aprendi tanta palavra que eu até poderia ser coach. Eu só não quero. Eu só não quero. Deus me livre. Então eles não querem ouvir isso, eles sentem coceira no ouvido. Mas aqui na Ibicinos está legal, mas eu fiquei sabendo de uma igreja que vai trazer um profeta, que quando você entra ele diz qual é o número do seu CPF. E eu fico perguntando, só se for para consultar o Serasa, porque qual é a lógica disso, Só para ver se tu está com o nome limpo, porque não tem nenhum propósito. Vocês lembram que eu preguei aqui inúmeras vezes que quando Deus usava Paulo e os demais para fazerem curas, era sempre com o propósito? Nessa ocasião em Icônio, de novo aconteceu isso, e o Senhor confirmava através de sinais e prodígios. A pregação, confirmava a pregação. Se o dom não for para confirmar a pregação, ele não serve para nada, Ele não tem utilidade no reino de Deus. Então, esse texto do que Paulo fala a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, mas não fica inventando moda, Timóteo. Não fica fazendo firula, não inventa frescura, Só prega, só abre o texto, fala do texto, fala de Jesus. Mas é que tem um visitante, eu quero agora dar uma ajeitada aqui, porque daí... Não, só prega o texto, só fala o texto, e Deus é fiel à sua palavra. Vamos para a segunda. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, é um direito, que graças a Deus, e eu espero que isso continue assim, é um direito no nosso país. Ninguém é obrigado a ser crente, ninguém, mas nós queremos lutar pela liberdade de que se eu quiser continuar sendo crente, eu vou continuar sendo crente, é um direito. Às vezes a gente fica com raiva daquele que não se converteu. Eu não fico, ele está no direito dele. Assim como eu gozo do meu direito de crer e estar aqui, a pessoa que não crê, ela tem esse direito. A pessoa que tem uma religião diferente da minha, ela tem esse direito. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Aqui a gente percebe que a pregação do Evangelho, ela sempre vai encontrar oposição. Tem pessoas que ficam às vezes assim: mas o inimigo está se levantando contra a igreja. Irmãos, há 2000 anos pelo menos, E ele continua fazendo isso. Mas o diabo está tentando impedir a pregação.
Ele tentou impedir Jesus, ele tentou tirar Jesus do propósito. Jesus estava no deserto, ele, olha, me adora, né? A resumir toda a situação. Ele tentou de tudo para tirar, até o Pedro, né? Pedro disse para Jesus, eu não vou deixar tu ir para Jerusalém, para trás de mim, Satanás. Era o diabo ali usando Pedro para impedir Jesus de ir para a cruz, porque o propósito de Jesus era ir para a cruz, né? Então, a oposição, ela acompanha a história da igreja. Às vezes a gente se impressiona com isso. Porque tem lá um político que é contra o evangelho, tem um grupo militante que é contra o evangelho. Irmãos, eu acho que foi o John Bunyan que falou, olha, se na nossa caminhada a gente em algum momento não der de frente com o diabo, é porque a gente está caminhando na mesma direção que ele. Não é? Se na minha caminhada cristã, em algum momento eu não der de cara com o diabo, é porque eu estou caminhando na mesma direção que ele. É normal, é natural, e é isso que se espera de nós, porque nós estamos e somos a contramão do mundo. E Jesus disse para os discípulos, olha, vão odiar vocês. Por quê? Porque primeiro, odiaram a mim. A gente acha o quê? Que as pessoas vão nos aplaudir, irmãos, que as pessoas vão ficar nos elogiando. Que legal, né? Eu acho lindo tu assim, vai na igreja, que coisa linda. Tem algumas pessoas até que fazem isso, mas assim, de um modo geral, você vai encontrar muito mais pessoas que são contra a nossa fé do que pessoas que são a favor. É o natural. É muito mais pessoa para dar contra do que pessoa para te incentivar, para te ajudar. Às vezes dentro da tua família. Eu sei de pessoas aqui que passaram experiências assim. Eu passei experiência assim, contei para os irmãos aqui, né? Me converti, tive perseguição dentro de casa, pela minha família, mas eu vou agora, a partir de agora, eu vou odiar os meus familiares que não aprovaram a minha conversão. Não, eles estão no papel deles. Eu não posso obrigar eles a enxergarem aquilo que pela graça de Deus agora eu estou enxergando. Imagina você... Assim, ilustrando, você encontra um cego aí, uma pessoa com uma deficiência visual, e você quer mostrar algo, e ele não consegue enxergar, ele vai usar o tato, dependendo, né, do objeto, ele vai conseguir com os seus dedos ali, passar na superfície, ele vai sentir o cheiro, ele vai ouvir se é ruidoso, né? A gente vê isso nas Paralimpíadas lá, os caras jogando futebol, sem enxergar, tem uma sineta dentro da bola, só pelo som da bola os caras jogam melhor que nós hoje de manhã. É ou não é? Né? Aquele fiasco que foi lá, né? Tu fez 3 gols porque a bola bateu em ti, não vem? Não vem se achar. Mas ele não vai enxergar, e aí eu fico brabo com o cara porque ele não está enxergando, não é culpa dele, ele não está enxergando. Às vezes eu fico indignado com o meu professor lá, na universidade, que é ateu e que é contra o evangelho, ele não enxerga o que eu, pela graça de Deus, estou enxergando. Então essa oposição, ela acontece, né? Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. E aí o finalzinho, eu não tenho aqui a projeção, mas observe o finalzinho, diz assim: formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. A igreja continua, irmãos. A igreja continua pregando. A gente sabe, por exemplo, eu estava agora na conferência de missões lá ouvindo o pastor Bertil, né, um sueco que morou no Brasil muitos anos, e doutor em missões, trazendo relatórios, mostrando as estatísticas, né? O comunismo entrou na China, as igrejas na China, elas foram fechadas, mas ainda tem uma igreja na China, e continua crescendo, e pessoas continuam se convertendo, num lugar onde é proibido você abrir as portas, que nem nós aqui, e cultuar a Deus. Lá é proibido, mas lá continua crescendo, né? Olha que interessante, onde continuaram
a pregar as boas novas. A igreja continua e continuará até a hora que o Senhor quiser. Amém? Eu tenho um texto aqui só para mostrar para vocês qual que era a relação, o diálogo, o embate de Jesus com os líderes religiosos de seu tempo, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então Jesus já estava falando para os líderes religiosos do seu tempo que eles eram uma oposição contra o evangelho, contra a pregação, como contra o reino de Deus, e estavam ali tentando, inclusive, eles não queriam, estavam dentro do seu direito, não queriam, mas eles queriam impedir o outro. E aí você vai se identificar talvez com uma situação de que existem pessoas do nosso meio, da nossa volta, da nossa família, do nosso círculo de amizade, que eles gostam de nós, eles gostam de vocês, eles têm um carinho por vocês, mas se vocês tomarem uma posição por Cristo, vocês vão perder eles, porque eles não querem que vocês sejam de Jesus. Aí acabou, e eles vão tentar te tirar da igreja o tempo todo, eles vão tentar enfraquecer a tua fé, eles vão estar sempre ali falando alguma coisa, tentando, e a gente precisa ficar atento, e precisa ser fortalecido na palavra de Deus e continuar firme, procurar aqueles, agora nesse sentido, aqueles que nos ajudam na caminhada, e não naqueles que tentam nos tirar da caminhada, especialmente aí, claro que isso vale para todo mundo, mas isso é uma palavra que eu sempre tenho cuidado de ministrar aos jovens, você está lá na escola, você está na faculdade, gente para te convidar para sair, para festinha, para barzinho, para isso, para aquilo, vai ter sempre à vontade, mas para estar contigo para uma oração, para um abraço, para um discipulado, para estar na caminhada, nos dias ruins, não são muitos, e é a esses que nós devemos nos apegar, os irmãos. Eu não tenho nada contra você ter amigo não cristão, eu até acho que é saudável no sentido de missão, porque eu tenho que influenciar a vida de outras pessoas, mas eu tenho que ter os meus amigos da igreja, eu tenho que ter os meus amigos aqui de dentro para orar comigo, para compartilhar uma refeição, para conversar, a gente precisa disso, então vamos pensar sobre isso. E o último trecho que nós vamos analisar é esse aqui. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Essa divisão, ela é natural. Essa divisão, ela é natural, sempre houve. Eu estava lembrando daquele dia, eu não estava lá, mas é porque eu li na Bíblia, aquele dia que Josué, ele chegou diante do povo e ele já estava, cansado de pregar e ensinar, e o povo uma hora queria adorar a Deus, outra hora esquecia de Deus, adorava os deuses estranhos que não eram deuses, aí no aperto eles voltavam para Deus, iam para os ídolos, e aí Josué disse assim, gente, seguinte, vocês precisam escolher hoje quem vocês vão servir. Eu já escolhi, eu já tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês que decidem se vocês querem servir a Deus ou querem servir aos deuses do Egito, mas decidam, não fica nesse negócio, o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, decide de uma vez. Tem gente que vai, eu quero, não quero, quero, não quero, eu vou, mas não vou, e agora? O povo ficou dividido, teve gente que, olha, eu ouvi o evangelho, eu ouvi a palavra, é aqui que eu vou seguir, e os outros usaram o seu direito, eu não quero crer, não é para mim, muito bonito, muito legal, mas não é para mim, assim como eu já ouvi tantas vezes de tantas pessoas fazendo o evangelismo, compartilhando a palavra, e o cara disse assim para mim, cara, que lindo, eu queria ter a tua fé, mas isso não é para mim, ok, pronto, eu não preciso ser ignorante com ele, não preciso brigar com ele, ele não quis, é a decisão,
E eu estou à disposição, se ele quiser, no segundo momento, conversar de novo sobre isso. Eu posso abrir a Bíblia, posso orar. Mas e nós aqui? De que lado nós vamos ficar? Eu queria até cantar uma música, mas eu não sabia se tu conhecia ela, uma bem antiga. Não é por isso, né? Não foi por isso. Do Rebanhão, não te lembra? Não conhece esse grupo? Tem uma música que fala de que lado você está, de que lado você quer ficar. Ó, o Eliezer se entregou. O Eliezer conhece, né? De que lado você está, de que lado você quer ficar. Né? O povo ficou dividido e nós ficamos para qual lado? Né? E agora? Eu tenho que me posicionar. Eu preciso assumir um compromisso, eu preciso tomar uma decisão. E eu fico para qual lado? O lado dos que creem ou o lado dos que não creem? Né? Eu coloquei um versículo ali. Esse versículo em Hebreus é uma referência ao que aconteceu lá no deserto, na época de Moisés. Muito interessante. E o autor dessa epístola, ele escreve assim: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje. Não é amanhã, viu? Não é semana que vem, é hoje. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, a sua, de quem? De Deus. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. E esse dia que o autor aos Hebreus chama de hoje, é o dia da salvação. E por que a gente faz essa ênfase no hoje? Porque nós não sabemos se teremos um amanhã. E eu falo inclusive para mim mesmo, eu não sei se eu terei um amanhã, não sei. E é por isso que eu preciso estar pronto hoje, para me encontrar com Jesus, com a minha vida nas mãos de Jesus, para descansar em Jesus. Eu não sei a respeito do amanhã, o amanhã a Deus pertence. E esse novo dia, que é um dia de oportunidade, é um dia de porta aberta, a porta da graça que está aberta. E há um chamado dizendo: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Quando a gente pega os diálogos de Jesus, os discursos de Jesus, ele sempre fala sobre esses dois caminhos. Ele diz assim: vai ter em casa um homem e uma mulher, um vai ficar, o outro vai subir. Vão estar no campo trabalhando, dois colegas de trabalho, um vai ficar, o outro vai subir. Vai ter um no telhado lá, batendo o trigo, o outro vai estar dentro de casa, um vai ficar, o outro vai subir. Isso não significa, isso não é matemática. Isso não é matemática, isso não significa que metade fica e metade sobe, não é isso, é só para dizer que existem duas possibilidades. Existem dois caminhos, e ele fala sobre isso, né? Tem um caminho estreito, difícil, pedras no caminho, espinho no caminho. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes a gente olha assim: o que eu estou fazendo aqui? Mas o final dele é que conta, né? E aí no final dele tem uma porta, que é uma porta de dificuldades, é estreito. Mas, poxa, que portinha apertada, eu tenho que me espremer para entrar aqui. Mas é essa a porta que leva para a salvação. Aí do outro lado você tem lá um caminho bonito, uma rua pavimentada, não tem dificuldade, não tem nada que te atrapalhe, e você chega no final desse caminho e tem uma linda porta, grande, aberta, mas Jesus diz assim: essa é a porta que leva à perdição e muitos entram por ela. Então essa que é a questão, não é matemática, né? São duas alternativas, e não existe uma terceira. Eu quero ficar neutro, né? Não quero nenhum nem outro. Quem optou pela neutralidade, na verdade, já fez a sua escolha, né? Então, se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam os seus corações, é a palavra de Deus. Ainda hoje, há uma multidão dividida. Os que creem
e os que não creem. De qual lado ficarás? De qual lado você fica? A escolha é somente tua, e ninguém pode fazer isso por ti, é uma decisão tua.